Santo, nós te agradecemos por este momento tão importante, meu Deus, que é cultuar a tua face. Obrigado, meu Deus, por cada obreiro, por cada obreira, por cada dirigente, por cada ovelha desse ministério, por tudo que o Senhor tem feito sobre esta obra. Nós só temos que te agradecer, meu Deus. O maior presente que o Senhor me dá, meu Deus, é almas. Envia almas para esta obra. Envia pessoas para nós cuidar delas, meu Deus. Também te peço pelos fracos, pelos desanimados, pelos caídos, por aqueles que pensam até em parar e desistir, Pai, intercedo por eles. Acrescenta a fé e a graça, dê força para essas pessoas buscar a sua presença. Diga que a graça de Deus e a unção do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, para todo sempre. Amém, em nome de Jesus.